Vamos lá. Então, salve para geral, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Segunda aula, Estados Nacionais Absolutistas, aqui no canal de História do Rod Brito, no YouTube. Se você não assistiu a primeira aula, volta nessa playlist, assiste a nossa primeira aula de introdução à formação dos Estados Nacionais Absolutistas, porque agora nós vamos analisar as teorias absolutistas. Bem tranquilo, muito bem organizado para a gente. Vamos lá. Vamos entender, então, de que maneira, naquele contexto, o reinado desses reis absolutistas foi explicado para a sociedade. E por que o rei era rei e por que deveria ser obedecido pelos seus súditos. Basicamente, nós temos duas teorias absolutistas. A primeira é a que nós chamamos de teoria do direito divino dos reis. Vou descer a teoria, colocar aqui para você, faz aquele print maroto, coloca aí suas anotações, tira a foto da tela para você colocar nas suas anotações. Então, olha lá. Pela teoria do direito divino dos reis, o rei é o representante direto de Deus na terra e, portanto, deve ser obedecido sem contestações, já que deve satisfação dos seus atos apenas ao próprio Deus. Então, vamos refletir o impacto disso sobre essa sociedade. Lembrando que eu estou falando de uma sociedade ainda muito fortemente influenciada pelo teocentrismo católico, pelo ideal religioso daquele período. Então, assim, pela teoria do direito divino, o rei não era um homem qualquer, não era um homem comum. O rei era o escolhido de Deus para exercer essa função frente à sociedade. Isso, por si só, já dava aos reis absolutistas um caráter mágico, já envolvia esses reis numa aura mística. Tanto é que acreditava-se que os reis absolutistas tinham poderes, inclusive poderes de cura, né? Acreditavam que aonde os reis tocavam, as enfermidades seriam curadas, né? Que os reis tinham o poder, inclusive, de absolvição de pecados, já que eram os escolhidos do próprio Deus. Então, assim, pela teoria do direito divino dos reis, o rei é o representante na terra das vontades e dos princípios legitimados por Deus. Lógico que a teoria do direito divino teve todo um apoio na própria Igreja Católica, que havia uma proximidade entre o catolicismo e alguns dos estados absolutistas europeus daquele momento, daquele contexto, né? A Igreja Católica tinha um papel de protagonismo e de importância dentro dessa sociedade. E, logicamente, pela teoria do direito divino, os reis reinavam os seus súditos sem grandes contestações. Vários teóricos acabaram se organizando em torno da teoria do direito divino. Jean Bodin, Jacques Bossuet. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque daqui a pouco, ainda nessa aula, nós vamos ver os teóricos absolutistas, tá? Então, basicamente, eu tenho duas teorias. A teoria do direito divino, como eu disse, é simples. Ela acaba sendo autoexplicativa. Agora, e a outra teoria? A outra teoria é o que nós chamamos de teoria do contrato social. Essa teoria, ela parte dos princípios políticos e não necessariamente dos princípios religiosos. Através dos princípios políticos, os contratualistas buscavam explicar por que o rei era rei e deveria ser obedecido pela sociedade. Olha o pensamento em torno desse contexto. O homem, em seu estado natural, vive num estado de guerra de todos contra todos. Portanto, deve transferir seus direitos naturais para o Estado, que irá garantir a ordem para toda a sociedade.
Vamos analisar juntos. Pensa comigo. Vamos pegar o período anterior, historicamente falando? Vamos pegar o período medieval? Durante o período medieval, qual era a realidade política daquele contexto? Não era uma política fragmentada em diversos feudos e em diversos senhores feudais, onde cada senhor feudal exercia plenos poderes dentro do seu feudo? Não é verdade? Dentro dessa organização, qual era o cenário militar que nós tínhamos? Não era um cenário de constantes conflitos, de feudos contra feudos, de senhores feudais contra senhores feudais, disputando território e poder? Ok? Então, dentro deste contexto, a ótica é simples. Em seu estado natural, não tendo um poder maior, não tendo um poder supra que exerça limitações sobre os indivíduos, naturalmente os seres humanos vão tender à guerra. Naturalmente nós vamos tender ao conflito buscando as nossas satisfações pessoais se nós não tivermos um mecanismo de controle maior. Que mecanismo de controle é esse? O Estado, o governo. E dentro da realidade do antigo regime europeu, dentro da realidade do absolutismo europeu, quem é o Estado? O Estado é o rei. Ok? Então, pela teoria do contrato social, a sociedade concorda em abrir mão dos seus poderes e garantias individuais em nome do Estado, para que o Estado organize essa sociedade, mantendo a paz, mantendo a ordem e satisfazendo as necessidades desses indivíduos. Para os contratualistas, o homem é o lobo do próprio homem. Naturalmente, nós tendemos ao conflito, caso não exista um poder maior sobre nós. Pela teoria do contrato social, Estado, e aí entenda, o rei e sociedade firmam um acordo. A sociedade concorda em seguir as determinações do rei, concorda em sustentar o rei, ou seja, sustentar o Estado, pelo cumprimento das funções do Estado. Quais as funções do Estado? Garantir a ordem nessa sociedade. Como que essa sociedade sustenta o Estado? A partir da arrecadação e pagamento de impostos. Pela teoria do contrato social ainda, entenda, eu tinha aí uma brecha. O que eu quero dizer com isso? Um contrato, ele é feito pelas duas partes. Se uma das partes rompe o contrato, logicamente o contrato é desfeito. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o rei absolutista, ou seja, se o Estado não cumpre a sua função, que é garantir a ordem, a paz e a satisfação das necessidades dessa sociedade, seria de direito da sociedade substituir o Estado. Ou seja, seria de direito da sociedade substituir o rei. Ok? Então perceba, pela teoria do direito divino, o rei é rei porque Deus assim o quis. Pela teoria do contrato social, o rei é rei porque ele firma com a sociedade um acordo. Ele firma com a sociedade um contrato. Com as duas teorias analisadas, logicamente você entende, eu acredito que isso seja muito claro, que a teoria do direito divino foi a teoria mais amplamente aceita pelos reis absolutistas e utilizada pelos reis absolutistas. A teoria do contrato social, ela dava margem
para uma espécie de contestação das funções e das ações do rei. Dava uma brecha, inclusive, para o rei ser substituído, se esse fosse o caso. Ok? Bom, então agora, com as duas teorias analisadas, nós vamos ver os teóricos. Quais os teóricos, os principais teóricos do absolutismo europeu? E aí, na hora que você for organizar, você pode organizar suas anotações com teóricos do direito divino e teóricos do contrato social. Fica mais fácil na hora de você estudar, tá? Por exemplo, foram teóricos do direito divino Jean Bodin. Também foi teórico do direito divino Jacques Bossuet. Mais à frente, inclusive, nós vamos ver as principais obras desses autores, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de você para esse próximo teórico. Thomas Hobbes, teórico do contrato social. Então, Jean Bodin e Jacques Bossuet, direito divino. Thomas Hobbes, teórico do contrato social. O teórico seguinte, Nicolau Maquiavel, ele não necessariamente se enquadra em uma ou outra teoria. Mas os escritos de Maquiavel tiveram uma relevância, uma importância muito grande nesse contexto de formação dos Estados nacionais absolutistas. Sem sombra de dúvidas, e aí eu vou falar um pouco sobre a biografia do Maquiavel, que é importante. Sem sombra de dúvidas, a obra mais famosa do Maquiavel é O Príncipe. A obra O Príncipe é, na verdade, uma espécie de... Não sei se você que está me assistindo agora já leu. Se não leu, te aconselho, mas já vou te avisando que é uma leitura um pouco mais densa, tá? Porque é uma tradução do italiano, ali de Florença, ali nos séculos XVI, tá? Mas, de qualquer forma, o que foi O Príncipe? O Príncipe foi um manual de conduta que o Maquiavel escreveu para o Lourenço de Médicis, príncipe de Florença. Maquiavel era reconhecidamente um grande teórico do seu tempo, tinha um trânsito muito fácil na corte do Lourenço de Médicis, e certa vez o Maquiavel resolveu presentear o seu príncipe. Mas ele não chegava num pensamento do que seria esse presente. Até que depois de refletir, ele entende que ele iria presentear o Lourenço de Médicis com aquilo que era mais valioso do que cavalos, mais valioso do que ouro, mais valioso do que pedras preciosas, mais valioso do que qualquer bem material. Segundo Maquiavel, ele ia presentear o seu príncipe com conhecimento. E um parêntese para concordar com Maquiavel, não é verdade? Porque no final das contas, independentemente dos bens materiais que você tenha, que nós tenhamos, a única coisa que não pode ser tirado de nós é o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós acumulamos ao longo da nossa vivência. E ali no Príncipe, que na verdade foi uma carta que ele enviou para o Lourenço de Médicis, ele vai descrevendo quais os comportamentos e quais as condutas o príncipe precisava ter para se manter na condição de príncipe, ou que o rei precisava ter para se manter na condição de rei. Não é à toa que o Príncipe de Maquiavel é leitura constante para diversos estudos de política na história ocidental, inclusive com muitos políticos ainda adotando o Príncipe como uma leitura de cabeceira. São obras muito marcantes, né? O Príncipe de Maquiavel, a Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Só para a gente lembrar aqui rapidamente de duas obras bem emblemáticas na questão de estratégia política. Bom, bem provavelmente você já deve ter ouvido em algum momento a célebre frase que fica conhecida como a base da teoria maquiavélica, né? Os fins justificam os meios. Vamos entender o contexto, tá? Quando Maquiavel entende
desta forma, ali nos séculos XV e XVI, ele está observando o contexto que o cercava, né? Ele estava observando senhores locais, príncipes locais perdendo poder nessa junção absolutista, nessa unificação dos estados. E aí, ele dizia que tudo era justificável desde que o príncipe continuasse sendo príncipe. Só que muita gente ao longo da história pegou essa frase do Maquiavel e acabou adequando aos seus próprios interesses, né? Deturpando a frase, tirando a frase do contexto original, né? Então tudo é válido para eu chegar no meu objetivo, não necessariamente, mas dentro daquele contexto histórico, para o Maquiavel fazia sentido, né? Ele até fala que o príncipe ele deveria procurar ser amado e temido pelos seus súditos, o que era muito difícil conseguir esse equilíbrio, mas que se ele não conseguisse ser amado e temido ao mesmo tempo, que se ele tivesse que escolher que ele escolha ser temido, porque aquele que é temido nunca é traído. Então, assim, são máximas da teoria maquiavélica que servem para explicar aquele contexto de formação do absolutismo europeu. E aí, quais foram as principais obras desses autores? Como eu disse, O Príncipe de Maquiavel, A República de Jean Bodin, A Política Derivada da Sagrada Escritura de Jacques Bossuet, apesar do nome A Res Pública, tá? A República do Jean Bodin, mas fazendo uma referência à questão absolutista, tá? Na questão do governo, da Res Pública, partindo do princípio grego clássico, tá? Então, obras fundamentais. O Príncipe, a República, a Política Derivada da Sagrada Escritura, e está faltando uma obra. Qual obra? O Leviatã, de Thomas Hobbes, do contratualista Thomas Hobbes. Aqui eu tenho a imagem na tela da capa da primeira edição do Leviatã, de Hobbes. E esse ser que aqui está foi baseado no Leviatã bíblico. Se você se lembra, é este o ser bíblico que infestava os mares, o Leviatã, que foi eliminado por uma ação divina. O Leviatã que infestava os mares e amedrontava com os seus vários tentáculos. E aí ele teve seus tentáculos extirpados, cortados pela ação dos céus. Por que a referência, né? Por que a referência de Hobbes em relação ao monstro bíblico? Porque, segundo Hobbes, assim como o Leviatã bíblico, o rei absolutista também era um ser com vários tentáculos. Também era um ser que absolutamente dominava a sociedade que conduzia. Com seus vários tentáculos, o Leviatã de Hobbes, ou seja, o rei absolutista, interferia na política, interferia na economia, interferia na cultura, interferia na sociedade, na religião. Percebem? Para Hobbes, o rei absolutista, o rei europeu do período, era um grande Leviatã. E aí ele constrói esse ser. E se você olhar detalhadamente essa figura que você tem aí na sua tela, você vai ver o que compõe o corpo do Leviatã de Hobbes. O que compõe o corpo? A população, o povo, os súditos. Ou seja, é o povo que sustenta esse Estado, que sustenta esse rei. Quem é que conduz esse povo? Olha a cabeça. A cabeça que carrega a coroa. Quem conduz esse povo? O rei absolutista. E ele conduz o povo sozinho? Não. Ele conduz o povo com o apoio da nobreza,
representado aqui pela espada na mão direita, e conduz o povo com o apoio da igreja, representada aqui pelo baluarte, pelo cetro na mão esquerda. Então é este o ser, é este o Leviatã de Hobbes. Esse ser que tudo vê, esse ser que tudo sabe, esse ser que interfere e controla toda a dinâmica dessas sociedades europeias do período. Por isso, a associação. Ok? Bom, seguindo a nossa análise, tá? Quais as principais monarquias que surgem naquele momento? A primeira monarquia absolutista a se formar na Europa foi justamente a monarquia portuguesa, tá? O Estado Nacional Português foi o primeiro a se formar dentro do contexto europeu, ainda no século XIV. Tanto o Estado Nacional Português quanto o Estado Nacional Espanhol têm um ponto em comum. Qual o ponto comum? Deixa eu buscar aqui para te mostrar. Eu vou voltar, depois eu volto. Eu preciso do mapa. Tá. Se você se lembra, e isso nós tivemos esse contexto lá na formação do mundo árabe, se você se lembra, nós vimos que após a morte do profeta Maomé, ali no século VII, começa um processo de expansão islâmica. Lembra disso? Os povos árabes, os povos muçulmanos conquistando territórios fora da Península Árabe, chegando inclusive à Península Ibérica, no extremo oeste da Europa. Por que eu estou voltando a esse assunto? Tá? Justamente, se você se lembra, a partir do século VIII, houve um processo de dominação árabe no norte da África, na Ásia e na Europa, principalmente na Península Ibérica. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de formação dos estados português e espanhol está diretamente ligado com a expulsão dos povos árabes desse território. Ok? No que nós chamamos de a Guerra de Reconquista. À medida que os espanhóis foram expulsando os árabes de dentro do seu território, automaticamente foram consolidando o domínio sobre essas áreas. O condado portucalense, essa parte aqui, ela foi um presente da coroa espanhola para os Borgonha, que acabaram os auxiliando. Então, o que eu preciso que você entenda? Para cada um desses estados que nós vamos analisar, o que eu quero que você procure entender e consolidar é qual foi o marco, qual foi o elemento definidor, qual foi o elemento que proporcionou a fundação desse Estado Nacional. No caso de Portugal e Espanha, a expulsão dos povos árabes está muito dentro do processo. Então, voltando aqui só para você ver, presta atenção. Pela ajuda que ofereceu aos espanhóis, o nobre francês Henrique de Borgonha recebe de presente parte da Espanha, o condado portucalense. Morre o último representante da dinastia dos Borgonha. Com a morte da dinastia Borgonha, qual que foi a ideia dos espanhóis? Reaver esse território, reintegrar esse território aos domínios espanhóis. Ou seja, esse território havia sido desmembrado, consegue ampliar sua autonomia, mas ali, em 1383, com a morte do último representante da dinastia original dos Borgonha, a coroa espanhola, principalmente a nobreza de Castela, tenta reconquistar esse território. E era justamente isso que os portugueses não queriam. E aí, a partir de 1383, começa um conflito.
que vai ficar conhecido historicamente como a Revolução de Avis. Burguesia e nobreza de Portugal se unem contra a tentativa dos castelhanos de reconquistar esse território. Conseguem a sua autonomia, conseguem impor a sua independência. E Portugal conseguiu se tornar o primeiro Estado nacional a se formar na Europa. Perceba que Portugal se transforma num país consolidado ainda na Idade Média. Não é verdade? A Idade Média acaba em 1453. Em 1385, Portugal conquista sua independência e se transforma num Estado nacional. Isso explica muito, não explica tudo, mas isso explica muito do porquê Portugal foi pioneiro nas grandes navegações. Ok? Portugal sai à frente no processo de expansão marítima, entre outras coisas, pelo fato de ter formado precocemente seu Estado nacional. Esse ideal da Espanha de unificar os territórios, ele não acontece nesse momento. Mas entre 1580 e 1640, nós vamos ter uma reunificação, que é justamente no momento em que a Espanha domina o território português na chamada União Ibérica, quando Portugal e Espanha passaram a ter um único rei, originalmente o rei Filipe II. Nós estamos entrando na parte final do nosso vídeo, nós estamos entrando na parte final da nossa aula. E nós estamos entrando agora na análise final sobre a questão portuguesa. O que você precisa sair daqui sabendo? Primeiro, que o processo de formação de Portugal esteve diretamente ligado com a expulsão dos povos árabes daquele território. Segundo, que o condado portucalense pertencia à Espanha. Terceiro, que em 1383, com a tentativa espanhola de reconquistar o território português, se inicia uma revolta, uma revolução, a Revolução de Avis, onde nobreza e burguesia portuguesas conseguem conquistar a independência e a autonomia definitiva em relação à Espanha. Portugal, portanto, foi o primeiro país a formar o seu Estado nacional. Só para a gente ter uma comparação, para você ter uma comparação de tempo, Portugal foi o primeiro país a formar seu Estado nacional na Europa. Qual foi o último, ou melhor, quais foram os últimos? Alemanha e Itália, lá em 1870, quase no final do século XIX. Tá? Só para a gente ver a distância entre o primeiro Estado e os últimos a se formarem. Ok? Então, nós encerramos por aqui esse nosso segundo vídeo sobre formação dos Estados nacionais, sobre formação dos Estados absolutistas, com o caso português. No próximo vídeo, na próxima aula, formação dos Estados espanhol, inglês e francês. Um salve para geral, tudo de bom. História é com Rod Brito. E é sem massagem, pai. Fui!